Meu tema hoje é desvendando heranças espirituais. Eu vou falar sobre as heranças espirituais. Todos nós sabemos o que é herança. Herança é aquilo que o pai deixa para o seu filho. Aqui na terra, heranças, né, são herdades, né, são bens. Tem um que luta para deixar uma fazenda, o outro luta para deixar uma casa, o outro luta para deixar um apartamento, carro, uma empresa, conta no banco, dinheiro no banco. Outros deixam dívida, né? Ao invés de deixar herança, deixa dívida, deixa problema. Com esse pai que deixou problema para os filhos. Então, nós vamos falar sobre desvendando as heranças espirituais. Não são poucas as pessoas que passam uma vida inteira, preste atenção, passam uma vida inteira carregando heranças. Quando eu falar agora de heranças, por favor, esqueça as heranças físicas, esqueçam as heranças de posses. Eu vou falar só sobre heranças espirituais, amém? Então, tem pessoas, não são poucas as pessoas que passam a vida inteira carregando heranças, que muitas das vezes são heranças destrutivas, são heranças de sofrimento, de prisões espirituais, e não conseguem ser livres porque estão presas. Embora sejam pessoas boas, legais, como eu preguei aqui outro dia, às vezes a gente olha para aquela pessoa e diz assim: fulano é gente boa, pedra 90, legal demais, olha, pensa numa pessoa legal. Mas ser uma pessoa legal não nos faz ser uma pessoa livre. Eu conheço muita gente legal, gente boa, mas que vive aprisionada. Não numa grade física, mas aprisionada em tantas coisas. E não conseguem ser felizes verdadeiramente, não encontram a razão de ser feliz, porque vivem a vida toda em cadeias espirituais. E o pior de tudo, essas pessoas chegam a formar famílias. Crescem, viram jovens, adolescentes, chega uma hora que quer casar, encontra uma pessoa, forma uma família, casa ou se junta, forma uma família. E aí a coisa piora. Quando era para melhorar, quando as expectativas estão boas de um casamento, e agora eu vou formar uma família, e agora eu vou ser feliz, eu vou ter alguém para compartilhar a minha vida, simplesmente nesse momento, onde todas as expectativas são boas para ter uma vida boa, aí vem a realidade dura e ruim, que descobre ou que percebe que não é nada daquilo que esperava. Parece que o pesadelo volta a acontecer e todo o sofrimento que ela tinha antes, agora ela passa a viver dentro de casa, dentro da família. Ela acaba trazendo as heranças espirituais do passado dela para dentro da nova família que ela formou, para dentro da casa dela que ela formou. E agora o sofrimento é em dobro, quando não é em triplo. Porque às vezes tem filhos, tem mais pessoas que vivem ali naquela família. E agora se tornou pior, porque não é mais uma pessoa que sofre, são várias. É uma família toda sofrendo, porque vive carregando essas prisões. Então essa é uma das causas que mais maltratam famílias pelo mundo afora. São as prisões espirituais que as pessoas trazem como herança, quando formam as novas famílias, gerando sofrimento. E aí geram sofrimento, dores emocionais, traumas, que trazem para dentro do casamento e passam a compartilhar o sofrimento. E aquela expectativa que era viver uma vida de compartilhar coisas boas, agora passa a se tornar uma realidade de uma vida que compartilha coisas ruins. E aí vem o sofrimento. E aí se formam ao ponto que se formam laços, se quebram laços. Se formam laços, se quebram laços.
laços emocionais e por fim geram destruição, geram divórcio, geram traumas, abusos e por aí vai, quando por fim chega na morte. Como a gente vê por aí, suicídio. Quando não, crimes passionais e etc, etc. E a gente vê isso quase que todo dia nos jornais. E a palavra de Deus, ela fala que existe sim heranças espirituais. Existe sim heranças espirituais que nós passamos de um para o outro, que gerações passam de uma para outra. Existe sim. Eu vou começar hoje a falar sobre esse assunto. Não vou completar tudo hoje porque é muito extenso. Provavelmente no próximo culto da família a gente continue. Mas eu gostaria de ler aqui o versículo 5 e 6 de Êxodo, capítulo 20, para a gente fundamentar aquilo que a gente está falando. Capítulo 20 de Êxodo, versículo 5 e o 6 somente, diz assim: não adore essas coisas, nem prestes culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam ou daqueles que me aborrecem, de acordo aí com a sua versão. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vou ler só essa parte que diz aqui, ó. Porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, justamente onde Deus está falando sobre os 10 mandamentos, o próprio Deus diz que Ele, o Deus zeloso, visita a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado. Podemos dizer que a iniquidade é um pecado que é feito com prazer, que é o pecado que é praticado mesmo sabendo, consciente, repetidamente. É a pirraça contra Deus. É o pecado que virou pirraça contra Deus, não é? E ele diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Alguns dizem que a geração é 25 anos, outros dizem que é 50, outros dizem que é 100 anos. Mas o que importa é que o próprio Deus, ele diz que ele visita, ele vê a iniquidade dos pais e os filhos até a terceira e quarta geração. Daqueles que permanecem no pecado, no erro, no aborrecer a Deus. Porém, a notícia boa é que Deus diz que até a terceira e quarta geração, mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Mostrando que Deus, queridos, Ele é um Deus justo. Deus é amor, mas Deus também tem a sua ira. Deus é amor, mas Deus também tem a sua ira, e no meio tem a justiça de Deus. Aqui a gente entende muito bem que a ira de Deus, o furor de Deus, que a Bíblia diz, ela se acende. O que o versículo está dizendo é que o furor de Deus se acende, e quando a iniquidade permanece de um pai para o filho, de um filho para o neto, e assim vai, a ira de Deus permanece acesa até a terceira e até a quarta geração. Mas ao mesmo tempo que a ira de Deus se acende, o amor dele é muito maior do que a sua ira. E o amor dele vai até 1000 gerações. Amém? O amor dele é infinitamente grande. Mas vamos avançar. O que são então heranças espirituais? Vamos lá, vem comigo para você não perder o raciocínio. O que são heranças espirituais? O que são, pastor? Herança espiritual são heranças recebidas de uma pessoa para outra, ou de um pai para filho. Quando eu falo pai para filho, quer dizer de uma geração para outra, que podem ser benéficas ou podem ser destrutivas.
tá? Heranças espirituais podem ser benéficas, podem ser de bênção e podem ser destrutivas. Podem ser boas ou ruins. Muitas vezes, sem perceber, a pessoa reproduz padrões espirituais negativos, herdados dos seus antepassados, como, por exemplo, idolatria, incredulidade, pecados familiares e até maldições espirituais nos casos mais graves. No entanto, a Bíblia nos ensina que podemos romper com essas cadeias e construir uma nova história em Cristo Jesus. A Bíblia diz que mesmo que venha aí uma cascata, sabe uma cascata? Mesmo que o efeito cascata venha caindo de um para outro, de uma geração para outra, venha lá nos antepassados, que aborreceram o Senhor, que não buscaram a Deus, e vem, e vai, o avô, né, o bisavô, o tataravô, o bisavô, o avô, o filho, o neto, o bisneto, e aí vai. Mas em Cristo Jesus, a boa notícia que eu já te dou, é que em Cristo Jesus, quando Cristo entra na história, Ele destrói toda e qualquer herança espiritual destrutiva que venha trazendo aquela geração. Amém? Por exemplo, imagine uma família onde há um histórico de vícios, divórcios, infidelidades. Muitas vezes os filhos seguem os mesmos caminhos. Por quê? Porque reproduzem o ambiente espiritual em que cresceram. Falando aqui no português, bem grotesco. O avô era cachaceiro e mulherengo. Eu não sei quantas mulheres, não sei quantos filhos, tinha filho em todo o Brasil, em todo lugar. O filho, a tendência do filho, no normal da coisa, eu estou falando normal, sem intervenção de Deus. A tendência da normalidade é o quê? Que o filho ou os filhos, talvez não todos, mas pelo menos um, ou às vezes até todos, tem casos, que vão fazer a mesma coisa que o pai fazia. A história vai se repetir, porque um está jogando para o outro herança espiritual. Vícios, divórcios. Do mesmo jeito que quando eu falo de filho, pode ser filha também. Filha também. Infidelidade. Não consegue ser fiel. Não consegue ter só uma pessoa na vida. Não consegue, porque você pode puxar a ficha daquela pessoa aqui lá. Ó. Era a mesma coisa. É a mesma história, só muda o indivíduo. Né? Mas a boa notícia é que Deus nos dá autoridade para destruir essas heranças espirituais e estabelecer um novo legado em Cristo Jesus. Amém? Aqui mesmo nós temos muitos exemplos aqui nesta igreja de pessoas que trouxeram dos seus pais essas heranças espirituais e quando chegaram em Cristo Jesus foram quebradas e agora casaram, uniram-se e agora estão construindo um novo legado. Agora, as heranças espirituais que vão deixar para os seus filhos e os seus netos são heranças boas, são heranças de Deus. Talvez você já esteja nesse processo, talvez você esteja no meio do processo, ou talvez você esteja chegando agora. E ainda precisa passar por todo esse processo, para se quebrar todas essas heranças espirituais, para que a partir de agora a tua vida venha a ser uma vida diferente. É um processo. Porque padrões espirituais são herdados. Certas famílias têm padrões recorrentes, como, por exemplo, pobreza espiritual, depressão, idolatria, rebeldia contra Deus, coração duro. Eu já conheci pais que têm um coração duro contra Deus. Você não aceita nada de Deus, não quer saber nada de Deus. Aí você vai vendo o filho, vai crescendo do mesmo jeito, o mesmo coração. Coração duro, não quer saber nada de Deus, quer saber outras coisas, mas de Deus não quer. Os teólogos, a briga entre os teólogos, quando eu fazia faculdade, tinha briga dentro da sala de aula, porque um dizia, não existe isso, o outro dizia, não existe isso, não sei o quê. Eu só dizia assim, olha,
vocês vão brigar aí para sempre. Porque uma coisa é a teologia de vocês brigando, outra coisa é a realidade. Porque a realidade que a gente vê é isso. É uma verdade. É real. Isso aqui é muito real. É muito real. Herança espiritual é muito real. A Bíblia nos mostra exemplos disso. Por exemplo, Acabe e Jezabel perpetuaram idolatria em Israel. Não vou ler, que não dá tempo. Mas depois você pode ler em casa 1 Reis 21. Lê o capítulo 1 Reis 21 todo, você vai ver. Acabe e Jezabel, eles perpetuaram o pecado, a idolatria em Israel. É terrível. E por último, maldições geracionais. Chega a ter casos de maldições realmente. Maldições realmente. Por exemplo, algumas heranças espirituais, elas podem vir como maldições. Devido a pecados que foram cometidos continuamente. Virou uma iniquidade mesmo, assim, foi realmente, a pessoa fez de coração mesmo duro. Porque tem um pecado que a pessoa faz, ela é pecado, não deixa de ser pecado, né? Ela faz pela sua fraqueza, ela precisa de ajuda, mas tem aquela outra pessoa que comete o pecado sabendo que é errado, mas ela continua fazendo na cara de Deus. Em nenhum momento há arrependimento, em nenhum momento há quebrantamento, e ela continua fazendo de pirraça para Deus. Inclusive a Bíblia diz em Apocalipse que no final dos tempos as pessoas vão pecar dessa forma. Elas não vão mais pecar e depois, Senhor, me arrependo. Não, elas vão pecar e vão pecar assim para esnobar de Deus, igual estão fazendo no carnaval. Esnobando mesmo assim, dizendo, está aqui, ó, o Jesus de vocês, ó, e faz aqui o que faz. Mais ou menos isso. Mas se a gente pegar aqui Gênesis capítulo 4, por exemplo, as primeiras folhas aí da tua Bíblia, a gente vai ver um exemplo disso, olha. Por exemplo, a linhagem de Caim foi marcada por uma maldição. Gênesis capítulo 4, versículo 10, diz, e o Senhor disse, o que foi que você fez, ó Caim? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim, e agora você é maldito sobre a terra. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do teu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Por conta do pecado dele, ele foi amaldiçoado. Não é? E aí a gente vê até que a Bíblia, ela mostra até a maldição pela desobediência. Por exemplo, vem comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, é facinho de achar. 28, 5º. Versículo 15. Versículo 15, Deuteronômio 28, versículo 15. Depois que você achar, olha se alguém do teu lado precisa de ajuda. Pastor, por que o senhor não coloca a Bíblia no telão? Para você não se tornar um preguiçoso. Eu quero que você ache na sua Bíblia. Posso colocar aqui no telão, é muito fácil, né? Quero que você mexa na sua, senão a sua Bíblia vai criar teia de aranha. E você não lê em casa, aí não lê aqui na igreja também, aí pronto. Olha o que diz Deuteronômio 28, 15 diz, porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. 16, malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo, maldito será o seu cesto de cereais, maldito será a sua amassadeira de pão, maldito será o fruto do teu ventre, o fruto da terra, e malditas serão as tuas
crias das tuas vacas e ovelhas. Malditos serão vocês ao entrar e malditos serão ao sair. E aí vai toda uma lista de maldições que você pode ler o restante do capítulo todinho, que é grande. Maldições por conta da desobediência. Então são heranças espirituais que as gerações vão deixando uma para a outra. E isso não é só naquele tempo da Bíblia. Essas heranças espirituais continuam acontecendo hoje. Tem muita gente sofrendo porque está carregando uma herança espiritual. E não adianta levar para o pai de santo, benzedor. Antigamente era o que? O galinho, não era o galinho de peão roxo, lembra? O galinho de peão roxo para fazer a reza. Era o... vassoura. Um pezinho de vassourinha. É. Não adianta fazer passe, ritual. Não adianta. Não é questão de colocar no Vale do Sal, como tem igreja que fala o Vale do Sal, né? Vou passar pelo Vale do Sal. Não adianta dar o passe, receber o passe, tirar o passe, fazer o gol. Não adianta fazer nada. Porque o problema é muito mais profundo. O problema é espiritual. É uma cadeia que deixa a pessoa presa. Ela precisa de quebrar esse mal. Amém? Bem, rapidamente, como romper então, pastor, com heranças espirituais negativas? Como se rompe as heranças espirituais negativas? Vamos lá. Primeiro, gente, o que eu estou falando aqui é só uma introdução, tá? Depois a gente vai poder explanar mais isso bem profundamente. Nós vamos ter eventos na igreja que vão tratar bem esse assunto aqui. Mas como romper com heranças espirituais negativas? Primeiro, como romper com heranças espirituais negativas? Primeiro, reconhecendo o problema. Se não reconhecer o problema, nunca vai conseguir tratar. A pessoa tem que reconhecer o problema. O primeiro passo para destruir uma herança espiritual ruim é admitir que ele existe. Davi, por exemplo, ele reconheceu o pecado da sua família. Davi reconhece o seu pecado, reconhece o pecado da sua família. No Salmo 51, versículo 5, olha como é que Davi diz. Versículo 4, ele já começa a dizer, não, é o salmo todinho, mas no versículo 3 ele diz assim, olha, pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 51. Versículo 4, pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o Davi reconhecendo que ele, mesmo sendo grande rei Davi, ele teve momentos em que ele se viu aprisionado por pecado. Então a primeira coisa é reconhecer. Reconheço, eu sou uma boa pessoa, eu sou legal com todo mundo, mas eu tenho uma prisão dentro de mim que precisa ser quebrada. Se não for quebrado, vai passar para o meu filho, vai passar para o meu neto, para o meu bisneto, e aí vai continuar. Eu preciso de uma libertação, eu preciso de um livramento espiritual. Segundo passo para romper com as heranças espirituais negativas, não poderia deixar de ser oração. Oração para quebrar essas cadeias. Devemos e podemos orar renunciando toda a herança espiritual. Amém? O mal, ele existe. Nós não temos que pedir para o mal sair, nós temos que ordenar o mal sair. Jesus deu poder e autoridade para os seus discípulos e para nós. Aquele que crê,
fará sinais, Jesus falou. Então você não precisa, sai da minha vida, sai bebida, sai amarração, sai depressão. Não, você tem autoridade para rejeitar. A oração que quebra as correntes espirituais é uma oração de autoridade. É uma oração de autoridade. Não é uma reza qualquer. Tem que ser uma oração de autoridade. O Billy Graham, ele dizia assim, olha, a oração é a arma mais poderosa que Deus colocou na nossa mão. Ore. Ontem a gente viu aqui a irmã Toninha falando de como ela agia, de que ela dobrava os joelhos, de que ela lutava em oração. Às vezes a gente quer lutar com a língua. Às vezes a gente quer lutar com as unhas. Às vezes a gente quer arrancar os cabelos da sujeita, do sujeito. Às vezes a gente quer botar na parede e metralhar. Não é assim. A nossa luta é espiritual. É joelho no chão. É clamor ao Senhor. Toda pessoa, todo cristão que vence, você pode olhar a vida dele, se ele é um vencedor. Você puxa a ficha dele e você vai ver uma vida de oração. Você quer ver a tua vida mudar? Começa a orar. Mas não é aquela oração que a gente faz. Começa a roncar. Não é essa oração. Isso aí é reza. Se duvidar, até minha cachorra já está aprendendo a rezar isso aí. É oração sincera. É clamor. É verdade que a gente fala daqui de dentro para Deus. Não é aprender uma reza e ficar lá rezando, repetindo várias vezes aquelas mesmas palavras, e o pensamento lá no outro lugar, e eu repetindo as mesmas palavras com a boca. Não é isso. É verdade. É falar com Deus. Sabe, é ir para um particular com Deus, como Mateus 6,6 vai dizer, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus. Ele quem resolve o teu problema. Às vezes a gente precisa usar mais os joelhos e menos as mãos. A gente usa muitas mãos para bater, para pedir, para gesticular, e a gente usa tanto pouco os joelhos. Nós precisamos de mudar a nossa cultura de oração. O rei Josias, ao descobrir o livro da lei, ele destruiu toda a idolatria que os seus antepassados haviam. Tinha reis, para você ter uma ideia, quando você lê ali o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai ver que tinha reis, que ele era temente a Deus. E mesmo o pai dele não sendo temente a Deus, aquele rei chegava, quando o pai morria, ele assumia, mesmo jovem, mas ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, um rei quando ele temia a Deus, ele mandava destruir todos os altares de idolatria que tinha naquela cidade. Ele chamava os chefes da guarda e dizia assim, vai em todo lugar, em todos os vilarejos, destrua todos os altares que tiverem feito contra os deuses. O único que vai ser adorado aqui nesse lugar é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Destrua tudo. Ele saía destruindo. Onde tinha, eles encontravam um altar, e antigamente se adorava a Deus com altares de pedra. E os outros deuses também que adoravam. E ele ia lá e destruía todos. E mandava o povo adorar somente ao Senhor. Nesse momento, o povo de Deus começava a ter vitória, conquista, enriquecendo, prosperidade. Os filhos nasciam com saúde, as famílias se multiplicavam, as famílias eram abençoadas, porque as heranças espirituais eram quebradas. Só que quando aquele rei temente a Deus morria, vinha outro rei. E nem sempre aquele rei que continuava, ele continuava adorando ao Senhor. Ele deixava o povo idolatrar outros deuses. E aí voltava de novo todo o pecado. Se você ver toda a história, não tem como eu ler, que são vários livros, mas você vai ver que tinha casos que um rei não adorava Deus e passava para o seu filho do mesmo jeito, e assim percorria toda uma herança espiritual na nação do povo de Deus. Isso é muito real. Mas quando um rei se levantava temente a Deus, ele orava. Eles tinham um ato que eles rasgavam as suas vestes, se cobriam de pano de chão,
e se humilhava, jogava a terra para cima, se humilhava diante de Deus, pedia para Deus perdoar os pecados dele, e Deus olhava de novo para eles e quebrava toda aquela herança espiritual e começava a dar vitória para eles de novo. Só a oração, ou começa pela oração, a quebra de toda herança espiritual começa pela oração. Amém? Terceiro passo: substitua padrões negativos por verdades bíblicas. Só se quebra uma herança espiritual quando você começa a substituir pensamentos, padrões negativos por verdades bíblicas. Tantas vezes nós temos padrões negativos em nossa vida, como por exemplo, palavras de maldição, de murmuração. Tem gente que ela me perdoe, aqui não tem ninguém, estou falando fora, bem fora, aqui não tem ninguém, mas tem muitos lugares por aí que tem pessoas que elas são profissionais na murmuração. Só falta ter a carteira assinada. Lá onde tem lá profissão, murmurador. Porque é especialista em murmurar. Qualquer coisa já está murmurando. Murmura. Quando a gente chega em Cristo, queridos, quando nós chegamos em Cristo, nós temos que entender que tem padrões que nós praticávamos antigamente, que nós não podemos praticar mais em Cristo Jesus, se eu quero que as minhas heranças espirituais não cheguem mais na minha vida. E murmurar é uma delas. Pastor, mas está difícil, mas é ruim, não é assim como o senhor fala. Se fosse assim muito fácil como o senhor fala. Eu nunca falei que é fácil, e nunca vou falar. É luta. Mas pastor, quando tudo está bem eu não murmuro não. Sim, quem é que murmura quando tudo está bem? A gente é provado quando tudo está difícil. É que a gente tem que ficar calado, suportar, ou então glorificar a Deus. Começa a glorificar a Deus. Nós temos que mudar os nossos padrões negativos para verdades bíblicas. O que é que a Bíblia diz? Em tudo dai graça. Está ruim, deu errado, o dinheiro não entrou na conta. Então o que é que eu tenho que dizer? Graças a Deus. Amém? Amanhã eu vou resolver tal problema. Amanhã vai ser o dia, amanhã vai dar certo. Amanhã vai dar certo, ô bênção, vai dar certo. Você vai dormir, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Quando é de madrugada, toró, raio, acaba tudo. Aí você abre a porta assim, tá meio mundo d'água. Aí você vai sair, a moto... Eu estou quebrando teu vaso. Você vai sair, a moto engancha e dá um problema. E o carro furou o pneu. E você vai dar lá na chave, não pegou. E aí você vai para o terminal, está tudo alagado. E aí você vai pegar o ônibus dá o prego, você desce, tem uma poça d'água no chão. Você vai andar na chinela, quebra bem na hora. Aí você, meu irmão, aí tu pisa dentro de um buraco. Aí tu, pelo amor de Deus, pronto, acabou o dia, deu tudo errado. Deu tudo errado, não deu nada certo. Você chegou lá no cliente, o cliente disse que não ia querer mais. E deu tudo errado, pelo amor de Deus. Nessa hora a gente tem que fazer o quê? Graças a Deus. Mas pastor, como é que você está dando graças a Deus? Como é que eu vou dar graças a Deus num negócio que está dando tudo errado? É aí onde está o segredo da coisa. Porque quando eu estou dando graças a Deus, eu não estou dizendo que eu estou aceitando aquela derrota. Eu estou dizendo que por mais que eu esteja passando por aquela situação, eu creio que Deus vai me dar vitória. E lá do outro lado eu vou vencer. E lá do outro lado eu vou passar. E do outro lado eu vou cantar o hino da vitória. E eu vou contar o testemunho. Porque se fosse tudo fácil, eu ia glorificar a Deus em quê? A gente glorifica a Deus na dificuldade. Se fosse tudo fácil, eu ia dizer, não preciso nem de Deus para glorificar, não. Eu mesmo fui lá e resolvi. Deus precisa ser glorificado na dificuldade. Então nós precisamos quebrar padrões negativos em verdades bíblicas. Não murmure. Não minta.
Ah, mas se uma mentirinha, pastor, uma mentirinha vai aumentar o meu lucro. Sabe, uma mentirinha, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu contar uma mentirinha, o negócio vai ser, olha, vai ser bem mais grana, pastor. Eu vou dar mais dízimo. Não, pode ficar com esse dízimo aí para você, traga não. Dízimo de mentira não vai servir para você não. A verdade. A verdade. Porque mentir, você já mentia lá fora. Mentir, você já mentia lá quando você era do mundo. Agora em Cristo, acabou a mentira. São padrões negativos que nós temos que mudar. Porque não adianta nada eu orar se eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá atrás. Se eu quero acabar com as heranças espirituais, eu preciso mudar os meus comportamentos. Porque não adianta nada, eu oro, mas eu continuo vivendo os mesmos padrões negativos que eu vivia no passado. As heranças vão continuar. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Tanta coisa que a gente precisa mudar. Como por exemplo, às vezes a gente pensa que é besteira, mas tem coisas que é desnecessário. Tem padrões que a gente vivia no mundo que é desnecessário, que não influencia mais para mim. Por exemplo, superstições. Padrões que você tinha lá no mundo. Você não precisa mais de superstição. Amém? Diga aí os tipos de superstições. Acordar com o pé direito. Não é? A gente vai acordando. Ah, glória a Deus. Oh, dia abençoado. Oh, noite boa. Aí vai descendo da cama. Tem que ser com o direito, porque senão não dá certo. O dia vai dar errado. Isso é padrão antigo, querido. Tem gente que, já vi gente que tem o dia, a cor certa para vestir naquele dia. Consulta até o horóscopo, né? O meu horóscopo aqui, antigamente era o jornal, né? Hoje é a internet. Consultar o horóscopo, qual é a cor do dia. Ah, hoje é verde. Ah, cadê a roupa verde? Tem que ser a roupa verde hoje, porque senão não vai dar certo. Superstições você não precisa mais. Amém? Nós não precisamos mais de superstições, nós precisamos de fé. Diga glória a Deus. Obediência à palavra de Deus. Amém? Ah, a criança nasceu, bota uma fitinha vermelha no braço. Tem que ter uma fitinha vermelha no braço, porque senão o mal olhado, né? O olho grande, quebrante, né? São padrões negativos do passado. Você não precisa mais disso. Você precisa de obediência e fé, somente. Verdades bíblicas. Amém? Ao invés de fitinha vermelha, ao invés disso, daquilo outro, você precisa da palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus tem mais poder do que qualquer fitinha vermelha. Glória a Deus. E por último passo, libertação através de Jesus Cristo. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Jesus quebrou toda a maldição na cruz e nos deu autoridade para vivermos um novo ciclo, que nós chamamos de nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Esqueceu? Vamos relembrar. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já, tudo se fez novo. Só Jesus tem o poder de quebrar toda corrente de escravidão, pois a Ele foi dado todo o poder e toda a autoridade. Amém? Eu encerro dizendo: como construir então, pastor, uma nova herança espiritual? Como eu construo uma nova herança espiritual? Que traga bênção para a minha família, que traga momentos, que traga novos tempos para a minha família. Vou te dizer bem rapidinho. Primeiro, escolha um caminho novo para a sua família. Decida-se pelo caminho de Cristo Jesus. Josué 24:15. Em Josué 24:15, ele mesmo vai dizer assim, ó:
eu e a minha casa serviremos ao... Todo mundo sabe disso. Josué, ele toma uma decisão, ele diz, olha, vocês falam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma decisão, ele escolhe, ele diz assim, olha, quem quiser fazer o que quiser, faça. Interessante que nós estamos vivendo a mesma coisa hoje em dia, não é? Sim ou não? As pessoas estão procurando tantos caminhos. Tantos caminhos. Tem gente que está procurando até o caminho do mal, dizendo que o mal não é tão mal assim. Aí tem agora a igreja de Lúcifer. E eles dizem que não, Lúcifer não é tão ruim assim não, ele tem um lado bom. Aqui em Fortaleza já tem. E tem gente que não vai pior do que isso, vai procurando mesmo as forças malignas, ocultas, porque quer dinheiro, tem ganância, quer ser rico, quer ser famoso, aí vai fazer pacto até com o próprio capeta. Sabendo que é. Cada um faz o que quer na sua vida. Justamente o que Josué fez naquele tempo. Ele disse, olha, vocês façam o que você quiser. Eu sei de uma coisa, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Pronto. Então a primeira coisa para viver uma nova herança espiritual é decidir pelo caminho do Senhor. Segundo, para a família agora. Ensine os filhos o caminho do Senhor. Quantos são pais aqui e mães? Ensine os seus filhos, os nossos filhos, o caminho do Senhor. Quem tem aquele filho rebelde, aquele filho que não quer ouvir, ensine. Mesmo assim, não deixe de ensinar. Porque você não sabe, mas a palavra está entrando. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela está indo, ela está entrando. Tem pessoas que vão ouvir, tem pessoas que não vão ouvir agora. Mas lá na frente acontece uma situação com aquele filho, com aquela filha. E Deus permite isso. Sabe o que acontece? O próprio Deus traz à tona, na cabeça daquela pessoa, tudo aquilo que ela ouviu do pai ou da mãe. E ele vai ou ela vai cair em si e vai dizer, bem que meu pai e minha mãe falavam, eu é que não queria ouvir. Mas vai estar guardado tudo no subconsciente. Então não deixe de falar. O Provérbios tão famoso, né? 22:6 diz assim, ó. Provérbios 22:6, tão famoso, diz assim: ensine a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, ensine. A nova herança começa quando ensinamos os princípios do reino de Deus aos nossos filhos. O que é que os pais estão fazendo hoje? Presente de aniversário, primeiro ano. Toma, filho, presente para você. O que é que você quer no primeiro aniversário? Um iPhone, é o 16, é? Um iPhone 16. Tá bom, mamãe vai dar, viu? Um ano com um iPhone 16. Vende tudo que não presta. E mesmo que não seja o que não presta, mas vicia a criança a ver coisas, se torna um robô. A mente daquela criança vai se tornando um robô. Ela não tem mais atenção a ninguém, ela não vai se socializar com ninguém, com ninguém. Parece um filme assim, ó, o tempo passando e aquela criança na mão, e o pequenininho vai crescendo, e não tira o olho da tela. É o que está acontecendo nessa sociedade. Aquele bebezinho que estava naquela cadeirinha, vai ser aquele rapaz amanhã que vai estar sentado dentro de um quarto solitário, com o celular na mão, e a mãe chama, não quer conversa, não quer ir para a faculdade, não quer arranjar emprego, não quer conversar com ninguém, não quer nada na vida. Porque começou com o bebezinho no carrinho. Esses dias eu vi a criança num culto, no carrinho, e o celularzão, os olhos desse tamanho, faltava sair da caixa.
do celular. Digo, olha aí, meu Deus, a geração de hoje. Pastor, então não pode dar. Você é pai, você é mãe, você sabe. Mas tenha limites. Às vezes o pai e a mãe faz, não me perturbe não quero ver. Eu prefiro que o seu filho, é preferível que o seu filho lhe perturbe agora, enquanto criança, do que lhe perturbar depois de adulto. Então cuidado com o que você faz. Cuidado com o que nós estamos dando para as nossas crianças. O que o seu filho tem aprendido? Qual o investimento espiritual que você tem feito na vida do seu filho? Qual é? Qual o investimento? Tem perdido tempo com ele? Ou tem gastado tempo com ele? Ou tem perdido tempo com ele? Tem sentado com ele? Vamos começar aqui, historinha bíblica. Meus queridos, não venha com essa conversa para mim de que ele é criança. Criança entende tudo, entende mais do que nós. Porque nós velhos, quando queremos saber alguma coisa, a gente pergunta a eles, meu filho, como é que ajeita isso aqui no celular? É ou não é? Passa aqui, meu filho, eu não estou sabendo passar esse Pix, fazer esse pagamento. Me diga aí, papai, que eu resolvo já, peraí. O senhor quer no débito, no crédito, no Pix, programado, como é que o senhor quer? Venha dizer que é criança, rapaz, que o bichinho o quê, rapaz? Não tem mais bichinho, não. Acabou-se o tempo que as crianças nasciam, passavam 15 dias para abrir os olhos, era ou não era? Muitos de vocês aqui nasceram, passaram 15 dias para abrir os olhos. Um mês, igual um gato. As crianças nasciam antigamente igual gato. 15 dias, um mês para abrir os olhos. Hoje os meninos já nascem. Cadê? É ou não é? Besta somos nós. Besta somos nós dessa geração de hoje, que achamos que eles são besta. Nós precisamos ser inteligentes para ensinar os caminhos do Senhor. Agora, como é que ensina se não vive? Como é que a gente ensina? Com o exemplo. Adianta tu chegar para o teu filho, vai orar, meu filho. Orar para quê? Tu nem ora, tu quer que eu vá orar? Menino, vai ler a Bíblia. Ler a Bíblia o quê? Se eu vejo tu o dia todo no celular na mão, tu quer que eu vá ler a Bíblia? É? Sou besta não, mãe. Tu pensa que os moleques não são inteligentes? Tu vai cobrar teu filho para ele ler a Bíblia? Já leu a Bíblia hoje, meu filho? Ele vai dizer, e a senhora, já leu? Porque eu vi a senhora no Instagram nesse instante ali. Ei, meu amigo, falar é fácil, temos que ser exemplo. Amém? Esse é um grande problema. As crianças daqui dessa igreja, está aqui, eles falam todo dia, enfrentam esse problema. As crianças querem vir, querem buscar a Deus. Cadê sua mãe? Quer não, ficou lá. Por quê? De estar cansada, sentada na cadeira, conversando na vida dos outros, sentada na calçada. Ô cansaço. Nem na língua. Nem na língua está cansada essa aí. Cadê tua mãe? Vem não. Como é que a gente vai ter uma geração diferente se nós não somos exemplo da nossa família? Se nós trapaceamos, se nós enganamos, se nós queremos nos dar bem em tudo, se nós somos injustos com as pessoas, qual é o exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos? Nenhum. Se nós mentimos, seu filho vê quando você está mentindo. Seu filho sabe quando você está mentindo. E não adianta querer ser exemplo se você está mentindo na frente do seu filho. Então, é viver exemplo. Escolha o caminho do Senhor, ensine seus filhos e viva o exemplo. Queridos, hoje Deus nos convida a destruir toda herança espiritual. Nós vamos orar agora para repreender toda herança espiritual, para construir uma nova vida. De repente você tem vivido isso. Pastor, realmente na minha vida, se eu for pensar bem, tem coisa que eu herdei do meu pai. Tem coisa que eu herdei da minha mãe. Quando é uma coisa boa, amém, mas às vezes é uma coisa ruim. E às vezes eu não quero, mas essa coisa é mais forte do que eu.
muito mais forte do que eu. Pois eu quero te dizer que tem uma coisa muito mais forte do que essa coisa. E essa coisa é o sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Esse sangue tem poder para destruir toda e qualquer herança espiritual. E esse sangue está aqui nessa noite, nesta palavra. E nós vamos invocar esse Deus agora para quebrar esse mal na sua vida. Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Eu quero a sua participação. Você vai puxar na memória. Talvez é algo que você tenha vergonha de falar. Não precisa você falar. É particular entre você e Deus. Mas talvez é algo que está no teu íntimo, que é vergonhoso. Você não fala porque você tem vergonha. Mas é uma coisa que você luta para não viver isso. Mas isso é mais forte em você. Eu quero dizer que Cristo tem um tempo novo para te dar. Mas Ele precisa quebrar. Primeiro. Quebrar. Toda a herança espiritual que você tem carregado até hoje. Talvez você, como eu falei, esteja lá no começo do processo, no meio. Não interessa. Cristo hoje tem o poder, a autoridade para destruir, para barrar, para intervir na sua vida espiritual. Eu convido você a fechar os olhos, usar a sua fé agora. Faça uma reflexão comigo, não ore agora. Talvez você tenha vivido cadeias espirituais. Talvez você tenha vivido até hoje heranças espirituais que você herdou. E você não consegue ter uma vida de paz. Você não consegue ter uma vida tranquila. Você já fez planos. Esses planos você realiza, mas quando chega no final dá tudo errado. Parece que tem algo que escorrega e dá tudo errado. Quando você vê que tudo está para dar certo, tudo dá errado. Talvez você tenha carregado dentro do seu coração uma mágoa, um rancor. Isso te trouxe traumas que você não consegue mais viver bons relacionamentos. Você tem medos. Isso te traz tanta ansiedade. Isso te traz tanta dor. Você tenta disfarçar com um sorriso, mas lá no fundo tem uma dor. Você tenta ser mais forte, mas isso é mais forte do que você. Você diz que não vai fazer mais. Você diz que por conta própria você vai parar. Mas você não consegue. Algo é mais forte do que você. Algo vem mais forte na tua mente. Talvez é algo que você pratica e você depois olha e se arrepende. E você diz assim: como que eu fiz isso? Mas eu não quero fazer isso, eu sinto nojo disso. Eu sinto nojo de mim mesmo, de mim mesma. Não quero mais viver isso. E você chora. Você chora e você chora. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nessa noite tem poder para quebrar, ou para começar um processo na tua vida que vai zerar toda a herança espiritual que você tem carregado até hoje. Talvez você já esteja lutando com isso há um bom tempo. Talvez você tenha até tido algumas vitórias, mas sempre há quedas. Jesus, Ele te diz hoje que Ele quer dar um fim nisso. Ele quer dar uma solução nisso. Ele não quer que você viva de quedas. Não, Ele quer que você viva de vida nova. De novamente, de novo pensamento.
de novas verdades, de nova história. Mas existem cadeias que precisam ser quebradas. Existem laços que precisam ser desfeitos, que vêm lá do teu pai, da tua mãe, da tua avó, do teu avô, do teu bisavô. E esta palavra que foi falada aqui nessa noite, sobre ela há um poder que está sendo liberado aqui neste lugar, para entrar na tua vida e para destituir toda a herança espiritual